Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu venho aqui falar sobre mais um assunto da Palavra de Deus. Deus possa ter misericórdia de nossas vidas, porque nós somos falhos. Eu tenho pedido a Deus misericórdia para que eu possa acertar mais do que errar. Mas estamos diante da presença de Deus e na presença de Deus eu quero comentar com vocês a respeito da vontade de Deus, a vontade de Jesus. Mas antes vamos orar para que possamos ler os versículos bíblicos e comentarmos. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, grande é o teu nome, glorioso é o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da vida dessa pessoa que está ouvindo e assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa fazer com que nós compreendamos o teu coração e aceitemos fazer a tua vontade. Que o Senhor possa nos ajudar a mortificar as atividades do nosso corpo, a crucificar a nossa carne, a tomar a nossa cruz e seguir-te, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir-te. Ajuda-nos, Senhor Deus, tira de nós toda a preguiça, tira de nós todo desejo pecaminoso, seja ele qual for o tipo, tira de nós todo orgulho, toda soberba, ensina-nos a sermos mansos e humildes de coração como o Senhor é Jesus. Ajude-nos, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos ler os versículos, são 8 versículos. Então, primeiro, vou ler o de Efésios 5,17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João 6,29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esses versículos concentram na vontade de Deus, como Deus quer que a gente faça as coisas. O primeiro versículo é um versículo que contrasta entre o senso com a vontade de Deus. Ser insensato é não ter juízo, é não ter senso. Ser insensato, sem senso. Quer ver? Vamos ver no dicionário Aurélio. Insensato. Vamos lá. Insensato. Falta de senso ou razão, demente, louco, deslocado. Isso é ser insensato. É não ter senso. E o apóstolo Paulo, em Efésios 5,17, contrasta com compreender a vontade de Deus. Se você compreende a vontade de Deus, você é sensato. Se você tem senso, você sabe discernir, você não é louco. Se você não compreende a vontade do Senhor, de Jesus, de Deus Pai, se você não compreende, você é insensato. E ele fala assim, tentando produzir em nós um desejo de procurar compreender a vontade de Deus. Agora, nesses 8 versículos que eu apresentei aqui, todos eles falam da vontade de Deus. E eles falam, alguns deles, de que a vontade de Deus é que nós evangelizemos, que nós anunciemos o Evangelho.
Por exemplo, em João 4,34, diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que é Deus, e realizar a sua obra, a obra de Deus. Qual era o contexto desse versículo aqui? De João 4,34. Era o contexto da mulher samaritana. A mulher samaritana foi pegar água, Jesus estava na fonte de Jacó, e Jesus pediu água para ela e desenrolou toda a pregação de Jesus. Aí no final de tudo, quando os discípulos de Jesus chegaram, a mulher samaritana foi falar com os samaritanos da cidade dela, da vila dela. E todos vieram para Jesus. Nesse inteirinho que a mulher foi falar com os samaritanos, e os discípulos estavam com Jesus, e os samaritanos vieram ter com Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, disseram para Jesus: mestre, como? Jesus disse: a minha vontade é fazer a minha comida é fazer a vontade. Desculpa, é o celular. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Efésios 5,17 diz que nós devemos compreender a vontade de Deus. João 4,34 diz que nós devemos nos alimentar em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Note que realizar a obra de Deus está no mesmo pé que fazer a vontade de Deus, porque a obra de Deus é desejo, é vontade de Deus. Como diz lá em 1 Timóteo 2,4. E diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus tem vontade, Deus tem desejo que todos os homens sejam salvos. Logo, a obra de Deus, qual que é a obra de Deus? Nós vamos ler lá em João 6,29, diz: respondeu Jesus, a obra de Deus é essa, que criais naquele que por ele foi enviado. Então, realizar a obra de Deus é fazer com que as pessoas creiam em Jesus. E isso é o desejo de Deus, que todos creiam em Jesus e sejam salvos. E chegando ao pleno conhecimento da verdade. Jesus é a verdade, como diz lá em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fazer a vontade de Deus deve ser o nosso alimento. Nós devemos nos alimentar de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Agora, quero destacar uma coisa. São dois versículos. Mateus 7,21 e 1 Coríntios 12,3. Em 1 Coríntios 12,3 diz que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, afirmar que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Mas aí em Mateus 7,21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, todos que fazem a vontade do Pai que está nos céus dizem Senhor para Jesus, reconhecem Jesus como Senhor de todo o coração. Esses vão entrar nos céus, no reino dos céus. Mas todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas não faz a vontade de Deus, não vai entrar no céu. Então, por que em 1 Coríntios 12,3 diz que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz a nação de Jesus? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Está dizendo que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém. Mas aí Jesus diz aqui que aquele que não faz a vontade do Pai, não adianta dizer Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus. Ou seja, não fala pelo Espírito Santo. Porque se não vai entrar no reino dos céus, não está falando pelo Espírito Santo, Senhor, Senhor. Então, existem dois tipos. Ninguém que fala. Existe aquele que fala Senhor, Senhor, de todo o coração, reconhecendo Jesus como Senhor. Existe aquele que fala Senhor, Senhor, da boca para fora, mesmo que ele faça milagres. Note que esse versículo de Mateus 7,21 está incluído num contexto em que Jesus diz que eles diriam: nós fizemos milagre em teu nome, expulsamos de teu nome
expulsando demônios em teu nome. Então, essas pessoas que fizeram milagres, expulsaram demônios em nome de Jesus e diziam a Jesus, Senhor, Senhor, eles não vão entrar porque eles faziam tudo da boca para fora. O seu coração não estava em se render a Deus, em fazer a vontade de Deus. Agora, ninguém que se rende a Deus e fala Senhor, Senhor, com todo o coração, se submetendo a Jesus de verdade, ninguém desses faz isso, senão pelo Espírito Santo. E esses que fazem isso pelo Espírito Santo, todos eles que dizem Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, com sinceridade, submetendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, esses vão entrar no reino dos céus. Então nós devemos fazer a vontade de Deus. O cerne desses dois versículos de Mateus 7, 21 e 1 Coríntios 12, 3 é que você deve se submeter à vontade de Deus, vivendo e agindo pelo Espírito de Deus. Porque não dá para fazer a vontade de Deus se não se submeter ao Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus. Como diz lá em João 14, se não me falha a memória, ou João 16, que diz que o Espírito Santo nos guiará toda a verdade e nos fará lembrar de tudo que Jesus nos falou, ou seja, mostrará a vontade de Deus para nós fazermos a vontade de Deus. Então, desse jeito é que nós devemos nos submeter à vontade de Deus e chamar Jesus de Senhor. Agora, olha só, o versículo de Mateus 4 diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, Jesus se alimentava da vontade de Deus. E Jesus fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Logo, toda a palavra que procede da boca de Deus para nos dar vida é a vontade de Deus. E aqui diz que nós devemos nos alimentar dela. Porque nós devemos viver da palavra de Deus. Eu aconselho você a ler a Bíblia, a orar e a buscar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus para isso. Então, já falei aqui de 1 Timóteo 2, 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para concluir, 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz, deixa eu colocar aqui para vocês, que é o último versículo. 1 João 5, 14 diz, essa é a vontade que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, se você ora a Deus e pede segundo a vontade dele, ele vai te ouvir. Se você então pedir para que Deus ajude você a compreender a vontade do Senhor, Deus vai ajudar. Se você pedir para Deus fazer com que você consiga entender e fazer a vontade de Deus, Deus vai ajudar. Se você pedir para que você se alimente da vontade de Deus e da palavra de Deus, Deus vai ouvir e vai fazer. Então, e se você pedir qualquer outra coisa que for segundo a vontade de Deus, Deus vai ouvir e vai atender. Então é isso que eu queria falar com vocês. Deus abençoe a todos. Vamos orar para concluir esse vídeo. Senhor Deus, Pai bendito, tenha misericórdia de nossas vidas, ajude-nos que nós possamos viver a Tua vontade, fazer a Tua vontade. Tira de nós, ó Pai, todo o egoísmo, todo o egocentrismo, tira de nós, Senhor Jesus Cristo, a preguiça, como orei no começo, o comodismo, o conforto, o comodismo para se acomodar ao conforto e não procurar fazer as coisas que realmente agradam a Ti. Tenha misericórdia de nós, ajude-nos, por favor, Pai querido, ajude-nos a fazer. Abençoe esse que está vendo esse vídeo e ouvindo esse vídeo, dê-lhe graça e favor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.